Qual é a sua função? Qual o sentido da vida? Por que você deseja o que você deseja e por que você tem medo do que você tem medo? Por muito tempo eu venho tentando entender qual é o sentido da existência, por que nós devemos estar vivos, o porquê nós fazemos o que fazemos. E eu cheguei a algumas conclusões que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse vídeo. Portanto, fiquem até o final, pois eu acredito que esse é um vídeo que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez na vida. Eu entendi que a nossa vida se resume em uma função. Eu lembro aqui do meu falecido avô. Meu falecido avô, ele coletava coisas antigas, vivia guardando coisas antigas e depois de um tempo ele tentava consertá-las. Mesmo que nem fosse usá-las, mas ele consertava essas coisas antigas. E eu lembro muito que viviam falando que o seu avô vive em função daquelas coisas velhas. E o fato é que quando meu avô não pôde mais consertar aquelas coisas, quando ele não conseguiu mais viver em função daquilo, logo ele acabou falecendo. Tempo depois ele morreu. E isso me faz entender um pouco o que eu chamo de função. A vida ela se resume na função que você exerce. Nós estamos o tempo todo em função de algo. Nós nos colocamos em alguma função. E isso passa a ser a nossa vida, isso passa a ser a nossa existência. Quando nós nos colocamos em uma determinada função, nós passamos a fazer daquele o sentido da nossa vida. Por que fazemos isso? Muito simples. A vida ela é movimento. Nós vivemos dentro dessas três dimensões, dentro do mundo físico, e esse mundo físico ele é movimento. As coisas estão em constante movimento, portanto nada dentro dessas três dimensões, nada no tempo e no espaço, nada através das percepções dos nossos sentidos é estático. E portanto viver é mover-se. É colocar algo em movimento e nos movimentarmos através daquilo. Portanto, viver é estar em alguma determinada função. Quando nós colocamos o nosso movimento, quando nós empregamos movimento em algo, nós estamos ali vivendo. Se nós ficássemos parados, estáticos, nós não existiríamos, nós não seríamos seres vivos. Nossos sentidos não se manifestariam no espaço e tempo. Portanto, viver é movimento. Viver é movimentar-se. E esse movimento, ele pode se fazer de muitas formas. A propósito, de formas inimagináveis. Tantas possibilidades paralelas estão à nossa volta. E nós fazemos da nossa vida, portanto, uma função. Algo que nós colocamos a nossa energia, algo que nós colocamos os nossos sentidos, as nossas emoções, os nossos afetos e aonde nós fazemos a nossa vida ser experimentada nessa função que nós escolhemos. O nosso bem-estar, a nossa paz de espírito, a nossa felicidade, nada mais é do que a nossa percepção de que essa função está sendo bem executada, de que nós estamos conseguindo ter resultados positivos em relação a essa função. Que nós estamos conseguindo êxito, que nós estamos conseguindo atingir esse objetivo, essa função que nós nos propomos a fazer. Seja essa função o que for, algo extraordinário ou até mesmo algo simples, tudo resume-se na função que nós adotamos para a nossa vida. O nosso mal-estar, as nossas turbulências, nossas preocupações, o nosso sofrimento, a nossa infelicidade se resume apenas na percepção de que essa função não está sendo executada, de que essa função não está se consolidando, de que eu não estou conseguindo obter êxito nesta função em que eu me propus. A nossa vida se resume nisso. Nós escolhemos funções e nós vamos atrás da execução dessa função e esse passa a ser o sentido da nossa vida. Nada além disso. Escolher funções e nos dedicarmos de corpo e alma para essa execução, para fazer esse movimento,
que quando conseguimos somos felizes e que quando não conseguimos sofremos. É impossível fugir da função, pois até mesmo um monge budista que optasse por uma vida simples e que ele decidisse não ter nenhuma função em sua vida para fugir do sofrimento, estaria fazendo disso a sua função. Esse minimalismo seria também uma função e a alegria dele seria justamente conseguir êxito nesse propósito. Portanto, não há como fugir da escolha de uma função. E também não existe uma função certa ou uma função errada. Não existe uma função que possa ser entendida como um caminho verdadeiro ou uma função que seja entendida como um caminho equivocado. Não há dogma, não há crença, não há roteiro de vida que possa ser entendido como a verdadeira função. Ser rico, milionário, conseguir sucesso pode ser sim uma função de vida, mas ser pobre, medíocre ou até mesmo levar uma vida pacata, sem muitos compromissos, também pode ser essa uma função. Tudo vai depender do que você se propõe a fazer e de como você consegue obter êxito em relação a essa função. É interessante pensar, por exemplo, que a palavra defunto, que vem do latim defunctus, significa justamente aquele que não exerce mais função, aquele que não tem mais função. O defunctus é aquele que já não tem mais algo a exercer nesse mundo, morreu. Aquele que não tem mais vida é aquele que não tem mais uma função a ser executada nesse mundo. Ninguém foge de uma função, ninguém está isento a ter que funcionar em algum critério, em alguma escolha, em alguma meta, em algum objetivo. E a nossa vida se consolida nisso, em determinarmos as nossas funções, em escolhermos as nossas funções e lutarmos com todas as crenças, com todas as forças, com todos os objetivos, para que nós possamos executar essas funções. Tantas funções que temos, tantas funções que desistimos e tantas funções que mudamos ao longo da nossa história, mas sempre vivemos em função de algo. Eu entendo que a sabedoria se resume no ato de saber escolher as suas funções, de saber escolher o pelo que lutar, de assumirmos compromissos, de assumirmos propósitos, que possam estes serem sim atingidos e que eles nos tragam o resultado, a satisfação e o bem-estar de percebermos que estamos gerando movimento, estamos gerando vida. Todo mundo tem uma função, todo mundo tem uma função aonde está, no todo ao qual ele pertence. Somos todos engrenagens dentro de um motor, de uma máquina muito maior, dentro de um cosmos que está em movimento e do qual nós apenas fazemos parte. Somos o todo em nós mesmos, mas ao mesmo tempo somos apenas uma parte, uma pequena engrenagem de um movimento muito maior, o qual nós estamos exercendo também uma função. A vida se torna sábia, a vida se torna bem vivida, quando nós compreendemos qual é a melhor função que devemos executar e como executar essa função de uma forma que a nossa vida ganhe um sentido. Algumas pessoas se propõem a funções inatingíveis, o que trazem para elas sempre a sensação de que não estão conseguindo realizar. E isso não significa que eles são incapazes ou que eles são piores que outras pessoas. Significa apenas que fizeram do sentido da sua vida correr atrás de uma função muito distante, atrás de uma função que não é gratificante, em que as pessoas não sentem-se potentes o suficientes para aquela execução. Outras pessoas também possuem muitas habilidades e se colocam em funções pequenas, medíocres, não conseguindo externalizar toda a sua potencialidade, não se permitindo obter maior êxito, o que também faz daquela vida muitas vezes algo frustrante. A sabedoria é você saber escolher as suas funções, pois você não vai escapar dessa escolha. E se você não fizer, você já estará também em uma função que pode sim ou não te trazer o bem-estar, te trazer a satisfação. Em resumo, eu entendo hoje que a vida nada mais é do que um ciclo, um loop infinito,
em que escolhemos nossas funções e tentamos executá-las a todo custo para podermos nos realizarmos, para podermos entender que a nossa vida faz algum sentido, que ela tem algum movimento. E nesse loop infinito nós sentimos alegrias e tristezas, felicidades e sofrimentos, na medida em que nós percebemos que estamos conseguindo executar nossas funções ou não. Por isso eu deixo essa pergunta muito significativa. Qual é a sua função? Você está se propondo a fazer o quê? Nesse mundo, qual é a sua função? Qual é a sua função para existir? Você sabe qual função você escolheu? E se essa função que você escolheu, você está conseguindo o êxito, você está conseguindo se sentir feliz ao executar essa função? Você pode criar a função que você quiser e você pode trocar de função a qualquer momento. Mas enquanto você não for um defunto, ficará sempre a pergunta: qual é a sua função?